O Botafogo começa a colocar novamente suas obrigações financeiras em dia, nos trilhos, mesmo depois de alguns meses de atraso ali, principalmente na reta final da gestão de Textor. A atual administração do Botafogo, mesmo que temporária, consegue regularizar o regime centralizado de execuções, o RCE. A gente sabe que isso não recebe às vezes a devida atenção como uma contratação, mas é de extrema importância a gente trazer para vocês aqui em que pé está esse pagamento do RCE, que volta agora a ficar regularizado. Vamos falar também, claro, de mercado da bola, vinda de Nathan Silva, algumas notícias conflitantes ali vindo do César Merlo e também de fontes ligadas diretamente ali ao futebol mexicano, que confirma que o Nathan Silva já está de saída do Pumas para o Botafogo. A gente vai trazer detalhes dessa negociação e dessa vinda também, dessa possível vinda do Nathan Silva. Também, claro, falar do desenrolar da situação do Danilo, que culmina diretamente na negociação, na arquitetura da negociação envolvendo Luiz Henrique. Enfim, tudo isso e muito mais eu vou trazer para vocês aqui nessa sexta depois da vinheta. É isso, meus amigos, sem enrolação, nessa sexta-feira chega mais torcida gloriosa. Vamos falar diretamente aqui do Botafogo, trazendo essa informação que eu julgo importantíssima sobre o regime centralizado de execuções. A gente começa falando sobre o RCE, porque a nova administração do Botafogo pagou exatamente R$ 9.237.664,39 ao regime centralizado de execuções, o chamado RCE. Esses pagamentos aí foram realizados entre os dias 29 de maio e 21 de agosto, esse período posterior ali ao encerramento da gestão do Textor no comando da SAF. Ao todo foram 5 pagamentos. No dia 29 ali pago cerca de 2 milhões e 200. No dia 30 de junho, mais 1.780.000, e depois no dia 9 de julho, 1.452.000. E esse mesmo valor foi pago no dia 21 de agosto, ou seja, tanto os pagamentos mensais foram feitos do RCE, quanto as multas, que a gente sabe que geraram multas, os atrasos desse final, da reta final de gestão do Textor, geraram alguns atrasos, e essas multas também foram pagas. Para a gente ter uma ideia, o último pagamento tinha sido feito no dia 6 de março, pela gestão do Textor. Então, todas essas multas e os atrasos foram pagos agora pela gestão atual. E por que é tão importante a gente estar com isso em dia? Porque o RCE permite que essas dívidas trabalhistas elas estejam organizadas e sejam pagas respeitando uma espécie de cronograma. Então, caso o Botafogo fique inadimplente, ele sai desse programa, sai dessa proteção, e aí começam a vir os bloqueios judiciais, começam a vir as penhoras. Quem não lembra aqui da época das penhoras e outros anos do Botafogo sofreu muito com as penhoras. O Botafogo avançava numa fase da Copa do Brasil, nem aquela merreca, aquele dinheirinho ele conseguia segurar, porque tinha a penhora para tomar parte daquela premiação. Então, isso cria essa proteção e é importantíssimo o Botafogo manter isso em dia. É o que a gente fala aqui, o papel do social, principalmente depois da assinatura definitiva da GDA, assumindo ali os 90% da SAF do Botafogo, precisa ser o papel fiscalizador. Enquanto a SAF está agora nesse período de transição e está de frente, ela precisa sim se responsabilizar e entender essas obrigações e colocar isso para funcionar. Ah, é obrigação pagar? Claro que é obrigação pagar, mas é importante também a gente reconhecer que a gestão que está sendo cobrada, o social que está sendo cobrado, também está fazendo a sua parte ali, colocando o regime centralizado de execuções regular novamente, beleza? Bom, vamos lá falar de mercado da bola, ia falar sobre o Nathan Silva, mas antes quero trazer aqui uma notícia rápida, trazida agora há pouco pelo Thiago Grachet, lá no Glorioso Play, que o Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, foi oferecido ao Botafogo. Gustavo Scarpa ali já está com seus 32 anos, não vem numa boa fase do Atlético Mineiro, não vem colecionando boas partidas, não está tendo espaço também. Colecionou ficou lesionado, na verdade, né? Um tempinho ali entre junho e agosto, e não vai tendo espaço na equipe do Atlético Mineiro no momento. E aí foi oferecido ao Botafogo. Eu confesso que eu tenho uma certa resistência com o Gustavo Scarpa nesse momento, mas vamos ver o desenrolar dessa história. A princípio, foi o Gustavo Scarpa sendo oferecido ao Botafogo. Qualquer novidade no desenrolar dessa história a gente traz aqui para vocês também. E aí, falar do Nathan Silva, porque algumas informações conflitantes em relação ao zagueiro saíram nessa sexta-feira. Primeiro, o César Luiz Merlo disse que o Botafogo teve sua proposta rejeitada pelo Pumas, a proposta ali na casa dos 2 milhões de dólares. Eu confesso que eu achei, quando a gente soube da notícia, da proposta ali na casa dos 2 milhões, né, de dólares, até conversando com o Guilherme aqui, a gente falou, pô, parece uma proposta muito baixa pelo que o atleta vinha representando para o futebol mexicano. Eu sei que a gente tem na nossa cabeça aqui o Nathan Silva lá que falhou na Libertadores pelo Atlético Mineiro, né? Ficou marcado, inclusive, por essa falha.
Mas hoje esse Nathan Silva é um atleta diferente, é um atleta que evoluiu, teve seu processo de evolução. Chegaria talvez para ser titular, brigaria por posição e poderia sim ser titular. É um zagueiro pelo lado direito ali, que tem muitas qualidades pelo chão. No jogo aéreo não é o forte do Nathan Silva, mas no chão é um atleta que vem realmente mostrando boas credenciais. Não à toa foi eleito recentemente ali o melhor zagueiro da Liga Mexicana, da competitiva Liga Mexicana, enfim. Só que, mesmo com o César Luiz Merlo dando essa negativa por parte do Pumas, o jornalista Roberto Lopes Olveira, que cobre o Campeonato Mexicano, disse que o Nathan Silva já está se despedindo do Pumas, vai fazer sua última partida e está a caminho sim do Botafogo. O que pode ter ocorrido aqui é simplesmente uma evolução na negociação, porque a apuração do César Luiz Merlo foi mais cedo e a última que a gente tem é a do Roberto Lopes Olveira, dizendo que o Nathan Silva já está a caminho do Botafogo. E claro que a gente vai trazer mais detalhes aqui no desenrolar dessa negociação sobre o Nathan Silva, fazer um vídeo especial para a gente entender aqui como chega o Nathan Silva e se chega para ser titular nesse time do Botafogo, beleza? Bom, vamos lá sobre a situação do Danilo. Ganhou alguns capítulos novos ali, depois da resistência do Danilo em não ir para o futebol russo, o staff do Danilo parece estar dividido em relação a isso. Parte do staff dele quer que ele continue no futebol brasileiro, parte quer que ele vá para o futebol russo, enxerga com bons olhos a ida dele para o Zenit. E por que a gente tem que ficar de olho nessas movimentações? Porque o Danilo, ele é parte principal ali, talvez, da engrenagem que o Botafogo está tentando para trazer de volta o Luiz Henrique, envolvendo ali o Kadir, envolvendo o Danilo, enfim, envolvendo parte do Zenit aceitar essa proposta do Botafogo. Então, toda essa arquitetura montada para a vinda do Luiz Henrique, o Danilo é visto como peça-chave. Então, essa divisão no staff do Danilo pode ter ali um certo convencimento para que o atleta vá para o futebol russo e a gente consiga concluir. É uma negociação impossível? Não é impossível a vinda do Luiz Henrique. E alguns mecanismos precisam estar ali bem alinhados. Primeiro, o Botafogo precisa convencer ali o Zenit a aceitar essa estrutura proposta por ele. E segundo, convencer o staff do Luiz Henrique e o próprio atleta. Isso aí talvez seja a parte que fique mais fácil, convencer o Luiz Henrique. E terceiro, é obter essa concordância definitiva ali dos jogadores que podem ser envolvidos no negócio, né? O Kadir já está super aberto aí para o futebol russo, só o Danilo que tem essa resistência, mas parte do atleta agora já tentando fazer essa puxada para ir para o Zenit. Talvez a gente tenha um passo importante nessa negociação, nesse xadrez ali envolvendo a negociação do Luiz Henrique, beleza? Enquanto isso, a gente tinha ali uma dúvida em relação à recuperação do Danilo, que vinha sentindo dores musculares, tinha até um prazo de 2 semanas de ficar de fora, que muita gente até entendeu, né? Ligou uma coisa com a outra, falou, olha, 2 semanas dá certinho dia 11, que é o final da janela de transferência. Então tem alguma coisa aí, mas tudo indica que a recuperação do Danilo deu uma avançada nesses últimos treinamentos e deve sim ser peça para o jogo de domingo, para o clássico de domingo contra o Flamengo. Então o Rodrigo Belão ali já vai ter o Danilo à disposição dele. O Botafogo deve vir ali com Gabriel Batista, Vitinho, Ferrarese e Justino e Alex Telles. O Guinho, Medida e Danilo devem fazer ali o meio campo. Na frente, Montoro, Arthur Cabral, que retorna, e Danilo Pereira. Aí a gente pergunta, e o Tiquinho Soares? O Tiquinho Soares já saiu no bid, só que ainda está no processo ali de recuperação física, né? Ainda está no recondicionamento, melhor dizendo, o Tiquinho. Então só deve estrear talvez contra o Palmeiras, beleza? Vou ficando por aqui nessa sexta-feira. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda, dá essa moral pra gente. Clica no botão hypar também, que isso ajuda muito nosso canal a alcançar mais botafoguenses, beleza? Boa sexta-feira a todos vocês. Amanhã a gente volta, claro, com mais informações aqui no canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegras. Fui.